todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? E vamos falar um pouquinho dos trabalhos da nossa casa, né? Às segundas-feiras nós temos a palestra, o passe, a água fluidificada, e temos também o tratamento espiritual. Quem estiver necessitando, né, pode vir mais cedo, 20 minutos mais cedo, que será atendido, tá bom? Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, né, que ainda continua, a partir das 8 horas da noite. Às quartas-feiras nós temos a nossa sopa fraterna, começa 12:30, 1 hora mais ou menos, onde todos os trabalhadores se reúnem para descascar os legumes e confeccionar a sopa para ser entregue para os assistidos do bairro, né? Quem tiver a fim de a oportunidade de vir conhecer, ou ajudar, ou contribuir um pouquinho, né? As portas estão abertas. Às quintas-feiras nós temos as nossas vibrações online, onde ela é feita por via internet, né? A gente envia o link das vibrações, e aí a gente, nessas vibrações, nós podemos vibrar pelos assistidos, pelos trabalhadores da casa, pelos trabalhos que a casa oferece, pelo bairro, pela nossa cidade, por todos, né? E todo segundo domingo do mês nós temos a nossa contação de história, que será realizada agora, né, no dia 8 de junho, às 9 horas da manhã. Então, quem puder comparecer, convidar, avisar nossas crianças na sopa, né, na quarta-feira, onde a gente vai contar uma historinha com um fundo moral e vamos fazer uma pequena festinha junina para eles também, servir um café da manhã com o tema junino, né? E fiquem à vontade, todos estão convidados, tá bom? E agora o próximo passo é fazer a nossa leitura do livro Não Desista de Ti, de Carlos Bacelli. Nós temos aqui, ó, do número 1, não memorizei ainda, ao número 69. Alguém quer escolher um número? 14. O rio da mediunidade. Raros os que compreendem a mediunidade como sendo o leito de um rio que, para correr, deve submeter as margens que lhe são impostas. Para que o rio prossiga adiante, muitos trechos de seu leito haverão de obrigá-lo a se encachoeirar. Outros o constrangerão a efetuar diversas curvas, contornando os obstáculos naturais. Outros ainda haverão de tisnar nas suas águas límpidas com os enxurros barrentos que lhe despejarão no trajeto. O médium é, sim, semelhante ao leito de um rio, por onde a mensagem dos mananciais do mais alto necessita deslizar, a fim de alcançar o seu objetivo. Existem médiuns obstáculos e médiuns limitantes. Todavia, em muitos casos, somente com eles o pensamento dos espíritos amigos pode contar. Como, porém, deixar de correr e dessedentar a quem tem sede, mesmo quando as águas do rio não conservem a pureza original da fonte que lhe flui? Como negar a bênção da gota d'água salvadora a quem se encontra no deserto escaldante, quase a perecer? É por este motivo que, enquanto não contar com um leito que não lhe comprometa o curso, o rio da mediunidade continuará correndo sobre a terra, fazendo o que lhe seja possível para fecundar o chão e a fazer germinar a semente, desviando-se aqui e ali de empeços poluidores dos mais diversos a lhe dificultarem a tarefa. O rio da mediunidade prosseguirá vertendo das alturas e espairando-se entre os homens com o propósito de mitigá-los em sua extrema carência de fé. Que assim seja. E agora, né? Esse é um momento de
todos nós nos desligarmos, né, dos nossos problemas existentes, fechar os nossos olhos, né, se conectar com o plano espiritual, né, agradecendo aos nossos espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, né, este trabalho de luz. Agradecer de coração por mais essa oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, de comunhão com os ensinamentos do bem. Que esse ambiente seja envolvido, né, com muita paz e harmonia, que todos aqui presentes possam abrir seus corações e mentes para receber os ensinamentos que o nosso irmão Júnior irá nos fazer refletir. Vamos agradecer pela oportunidade e vamos vibrar também por todos aqueles que aqui não puderam estar, fazendo a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Valdir, eu esqueci de falar alguma coisa da festa junina que será no shopping. Faltou dar esse recado, né? Assistência, falei. Quais são os dias mesmo? 27, 28. Então, nos dias 27, 28 e 29, né? Terá uma festa junina, né? Que vai ser no shopping, né? No shopping Jaraguá. E lá vai ter várias barraquinhas, inclusive vai ter a do Grupo Caritas também, né? Onde será vendido doces, cachorro-quente, né? Então, estamos também aí precisando de voluntários, né? De colaboradores, quem sentir no coração e puder colaborar com a gente, só conversar, procurar um de nós para maiores informações, tá? Certo? E vamos então agora acolher o nosso irmão Júnior com muito amor e carinho, que vai fazer-nos refletir um pouquinho hoje. E que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sim. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro que a gente usa muito na Casa Espírita, onde todos os capítulos que aqui se incluem são mensagens deixadas por Jesus há mais de 2000 anos atrás, para que através dessas lições que ele nos deixou, nós vamos lentamente indo evoluindo espiritualmente. São todas mensagens que todas elas, se a gente resumir, traduz em amor. Amor, principalmente amor ao próximo. E esse tema que eu vou falar aqui um pouquinho hoje, está muito ligado a isso, ao amor ao próximo, né? Que é o que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita fez. Vou ler um pouquinho para a gente começar ele, né? Aqui fala assim: tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não receberás recompensa alguma de vosso Pai que está no céu. Quando deres esmola, não façais como os hipócritas, soar a trombetas diante de vós. Mas, quando deres uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. O que Jesus quis nos dizer com isso, né? O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Quando nós praticamos uma caridade, mas quando eu digo uma caridade verdadeira, uma caridade de amor, nós não temos que ter holofotes. Que a gente vê muito aí, principalmente na mídia, nas redes sociais, as pessoas, políticos, famosos, artistas, muitas vezes eles ajudam muitas pessoas, que não deixa de ser uma caridade. Mas eles utilizam muito aquilo em benefício próprio. Eles esperam um retorno, ou porque eles gostam de ser aplaudidos. Olha, o jogador tanto doou uma casa para uma pessoa. A pessoa, com certeza, que recebeu a casa, claro, foi um benefício. Ele ajudou aquela pessoa, ou deu uma cesta básica, ou mobiliou a casa daquela pessoa. Isso é importante, sim, porque a pessoa está precisando daquilo. Mas muitas vezes as pessoas que fazem isso e gostam de mostrar na mídia, filmar, mostrar. Por quê? Porque na verdade eles não estão pensando naquela pessoa que ele está ajudando. Ele está pensando sim no retorno. No retorno que ele vai obter como fama, para as pessoas, olha como o Pedro é tão bom, ele ajuda tantas pessoas, né, com dinheiro.
E muitas vezes é dinheiro que nem faz falta para ele, está até sobrando, mas eles gostam de aparecer. A gente vê muito nessa época de, quando tem eleição, essas coisas, os políticos se aparecerem, né? Todo mundo mostrando que ajudou tal coisa, que fez isso, que fez aquilo. Por quê? Porque eles querem ter um retorno daquela ajuda que eles estão dando. Então, eles não estão fazendo aquela caridade com amor, se entregando realmente. Eu lembro uma vez, na eleição, acho que do ano passado, para presidente, tinha um lá que colocou um cartaz, estava até aqui na Araraquara, um cartaz, ele é candidato a deputado, acho que não era nem de Araraquara. Trabalhei não sei quantos anos na PAI, ajudando a PAI, consegui isso. Quer dizer, então, tudo aquele benefício que ele fez, que ele ajudou a PAI, ele estava usando aquilo em benefício próprio. Então, ele não fez aquilo por amor, ele fez aquilo esperando o retorno. E se a gente for avaliar friamente, todos nós ainda também, quando fazemos uma caridade, nós esperamos sempre um pouquinho de retorno. Pode ver, quando a gente faz um bem, um benefício para alguém, a gente sempre não espera um muito obrigado da pessoa. E quando a pessoa não nos agradece por aquilo que nós fizemos com ela, a gente às vezes fala, olha, que pessoa ingrata, né? Ajudei tanto ela nem falou um muito obrigado para mim. Então, se a gente for avaliar, isso não foi uma caridade. E quando você faz uma caridade com uma pessoa, você não espera retorno nenhum, nem um muito obrigado. Se ela foi mal agradecida, se ela não quis agradecer, o problema é dela, não é nosso. Eu fiz a minha parte. Mas pode ver, muitas vezes a gente trabalha em benefício a alguém, ou uma instituição, que seja, a gente também espera um retorno, não do agradecimento, mas eu já vi muita gente falar, nossa, por que eu estou passando por essa dificuldade tão grande na minha vida, ou financeira, ou de saúde, sendo que eu vou no centro espírita, eu ajudo as pessoas, eu vou entregar sopa, eu vou no asilo, eu vou numa instituição de caridade, eu vou no orfanato, por que Deus está me dando essa dificuldade? Então, nós estamos fazendo tudo isso, ajudando no hospital, ajudando numa casa espírita, numa igreja, qualquer lugar que seja. Então, nós estamos esperando o retorno. Nós estamos achando que fazendo esse bem, nada vai nos acontecer. Eu não vou ficar doente, eu não vou perder meu emprego, eu não vou ter problema financeiro. Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo tanta gente. Isso é caridade? Não, gente. Está ajudando. É que, obviamente, nós estamos ajudando as pessoas às quais nós estamos frequentando o local. Mas nós estamos pensando nisso, querendo o retorno. Com certeza, gente, a gente vai sempre ter o retorno das boas ações que nós fazemos aqui. Como também nós vamos ter o retorno das más ações. Nós vamos ter. Mas isso é no futuro, talvez numa próxima encarnação, ou no plano espiritual, quando a gente desencarnar, deixar esse plano. Aí sim, claro que nós vamos ser valorizados por isso. Senão não valeria a pena a gente ser bom. Não valeria a pena a gente fazer o bem. Para nunca ser recompensado? Por que você é uma pessoa boa? Isso vai vir, essa recompensa vem de Deus, com certeza. Mas nós não podemos fazer esperando a recompensa. Vamos fazendo bem de qualquer maneira, independente daquilo que nós vamos ter de retorno. E quando a gente fala em caridade, a gente muitas vezes, a maioria das pessoas pensa em caridade, já pensa no lado material. É dar um dinheiro, é fazer alguma coisa, comprar uma cesta básica. Mas existe a caridade moral. Qual que é a caridade moral? É aquela que a gente faz com amor, não tendo dinheiro. Um simples abraço, um bom dia. Quantas vezes a gente para, às vezes, no semáforo, na rua, e vem alguém pedir, ou você já pega rapidamente um dinheiro, vou dar essa moedinha logo para ele ir embora logo. Malemar abre o vidro, todo o dinheiro, vira as costas, vai embora. Ou nem abre, já fala, não tem, vendo o ele abre o sinal e sai. Às vezes, aquela pessoa que está pedindo dinheiro para nós, às vezes até precisa realmente do dinheiro. Seja ela para comprar uma pinga, ou seja ela para comprar comida, não tem problema. Mas muitas vezes, só o simples fato, às vezes você não tem nada no bolso, mas o simples fato de você abaixar o vidro do carro, falar, olha, infelizmente eu não tenho nada, mas fique com Deus. Às vezes aquilo ali serviu muito mais do que uns 10 reais que você possa ter dado para ele. Porque eles querem atenção muitas vezes da gente. Isso é uma caridade verdadeira. Porque a gente está dando amor àquela pessoa, atenção àquela pessoa. E a gente vê muito, eu não sei, ele pode vir me assaltar, ele é bandido, olha lá, olha que homem forte lá, pedindo, para que eu vou dar dinheiro? Gente, a gente não tem que julgar. Quem somos nós para julgar o porquê dele estar naquela situação, o porquê dele estar pedindo, independente de ser forte ou não, de você ter condições de trabalhar ou não. Às vezes um simples abraço, eu sempre conto essa história quando eu falo sobre essa palestra, e tem uma mulher aí, que ela entrega marmita para os moradores de rua, toda segunda-feira, inclusive hoje já está entregando. E eu participo com ela algumas vezes, levando ela
né, para entregar, porque ela não tem carro. E ela é uma pessoa totalmente simples, vive com salário de aposentado. Tudo que ela faz em termos de marmita é por doação, porque ela não tem condições de comprar. E assim, eu aprendi muito com ela e ainda tenho muito que aprender, né? Porque que você imagine, como muita gente faz, que eu já vi muita gente, se a pessoa chega para o local, tem meia dúzia ali na praça, toma a marmita, entrega, embora, acabou. Eu fiz minha parte, entreguei a marmita. Não. Ela desce, ela abraça um por um, ela abraça. E quando de nós tem coragem de abraçar um andarilho? Ah, o cara não tomou banho, será que ele não tem uma doença? Será que ele não está? A gente fica meio receoso, principalmente na época que nós passamos aí com Covid, com doença. Não, ela vai, ela abraça um por um. Ela escuta o problema, olha, chama ela de mãe. Ô mãe, a senhora podia me ajudar nesse sentido? Então, eu vou te ajudar, pega telefone, anota. Então, é até um serviço demorado, uma coisa que você poderia ter que fazer 2 horas, a gente faz em 4, 5. Por quê? Porque ela não simplesmente toma a marmita, ela entrega o amor ali. A marmita é um exemplo. E a gente fala aqui muitas das vezes, né? As pessoas que vêm pegar sopa, que tenham levado para suas casas não só o alimento material, mas também o alimento espiritual. Que é o amor que nós entregamos de entregar sopa. Não, vai embora. Isso não é isso. Está ajudando a pessoa? Claro, ela está levando a sopa para casa dela. A pessoa está comendo a marmita que ela recebeu. Mas eu já vi muitas pessoas nessas entregas da marmita chegar para ela e falar: mãe, hoje eu não quero, não estou com fome, eu quero só um abraço seu, estou precisando de um abraço seu. Uma vez nós paramos no local, eles chegaram para a gente e falaram: sabe o que nós queremos hoje? Que a senhora faça uma oração para nós. A senhora podia fazer uma oração para nós? Ela vai e faz a oração. Quer dizer, isso sim é caridade. Porque ela não está só pensando na marmita que ela está dando para eles. Ela está dando amor, respeito a eles. E muitas vezes eles não são respeitados, por muitos de nós. Tanto é que agora a gente tem visto nas redes sociais uma crítica tremenda a esses andarilhos. Eles não são santos, ninguém está dizendo que eles sejam santos. Muitos estão envolvidos na droga, na bebida, 90%. A maioria, se tiver que roubar, vai roubar. Entendeu? Alguns são violentos, concordo tudo com isso, mas nós não temos que julgar isso. Mas eles têm fome, eles têm frio, eles necessitam de um carinho. Muitas vezes, essa falta de carinho, essa falta de compreensão que ele teve, muitas vezes dentro da casa dele, que levou a ele estar naquela situação da droga. E aí, depois que entra, é muito difícil de sair. E quando eu falo caridade, também, não é só, mas eu sou um cara caridoso. Eu vou 4 vezes por semana no centro, eu vou na instituição de caridade, eu entrego sopa, entrego marmita. Mas e a sua casa? Como está a sua casa? Sua casa está em ordem? Porque a caridade da gente também começa dentro da nossa casa. Muitas vezes eu faço muita coisa fora da minha casa, e para muita gente que isso é bom, é benéfico, mas nós abandonamos o nosso lar. Nós não damos atenção à nossa companheira, ao nosso companheiro, ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso pai, à nossa mãe. Ah, em casa está tudo em ordem, eles não estão precisando. Pode até não estar precisando do lado material. Você pode estar pondo tudo dentro da sua casa. Mas será que eles não estão precisando de um pouco de atenção nossa? Um pouco de carinho nossa, compreensão nossa? Então eu sempre falo que a caridade, ela se inicia dentro do nosso lar. Dentro das pessoas que estão muito próximas de nós. E assim, claro, nós vamos ampliando e vamos cada vez mais trabalhando essa extensão fora da nossa casa. Isso sim é uma caridade que vale a pena. Porque tem uma passagem aqui nesse livro que fala da viúva, que Jesus estava com seus discípulos arrecadando donativos, né, para ajudar as pessoas, e vinha aquelas pessoas muito abastardas financeiramente e deixavam vários dinheiros altíssimos ali no cofrinho deles, aí vamos usar o termo esse cofrinho, que ele usa um outro termo, que é o termo da época, né? E aí chega uma viúva com 2 moedinhas, seria hoje, 2 moedinhas de 50 centavos. Ela pôs lá, e aí o Jesus que chamou os discípulos, eles perguntaram para ele alguma coisa, ele falou: olha, foi muito mais valorizado essa viúva que pôs essas 2, 3 moedinhas do que aquelas pessoas abastardas que deixaram vários dinheiros altos aqui. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas abastardas deixaram o que é sobra. Eles têm muito dinheiro. Então, uma pessoa que ganha 10 milhões, se dar 50 reais, não significa nada. Mas a viúva deu tudo, talvez até tudo que ela tinha. Ela só tinha aquelas 2 moedinhas, ela deu tudo. Então, por que ele falou que é muito mais valor as 2 moedinhas de 50 centavos do que a nota de 100 que o vizinho deu?
que para ela foi difícil dar os 50 centavos. O cara bastardo, R$ 100 não é nada. Não estou dizendo isso que nós temos que pegar tudo que nós temos em casa e doar, porque eu vou estar bem, porque olha, eu vou doar tudo, eu ganho R$ 1.000, eu vou doar 1.000. Claro que não, isso é um exemplo, é uma passagem aqui daquela época. O que ele quis mostrar que a gente, para ajudar financeiramente alguém, nós não precisamos ser ricos nem abastar. Nós precisamos ter força de vontade e fé para que isso aconteça. Então, essa parte a gente fala sempre dessa caridade, é uma caridade que a gente tem que fazer ela sempre com amor. Eu vou no centro, tudo bem, mas você trabalha com amor no centro? Você se doa, às vezes vale a pena você ir uma vez na semana no centro, numa igreja, ou no templo evangélico, uma vez por semana vai fazer aquilo com amor. Eu me dedico aquelas 4 horas ali com amor. Do que eu ir todos os dias e falar, nossa, eu vou lá, hein? Mas eu estou indo, né? Porque Deus vai ver que eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, eu vou lá, estou ajudando no centro, eu vou ser recompensado. Isso não está valendo nada, porque nós estamos fazendo, e eu disse lá no começo, pensando em ter um retorno. E às vezes a pessoa que vem aqui uma vez na semana, mas aquelas 4 horas ela está aqui, ela desliga do mundo lá fora. Ela está realmente doando amor, doando carinho para aquela pessoa. E vamos avaliar, eu me ponho nisso, porque voltando um pouco na história da mulher das marmitas, porque eu mesmo, às vezes, quando eu desci do carro, eu ficava meio assim, o cara vinha me abraçar, eu ainda sentia uma coisa estranha ainda. A gente fica assim com um pouco de receio daquela situação. Isso eu aprendi muito com ela. E quantos de nós aqui tem coragem de encontrar um andarilho na rua, deitado, e lá perguntar o que você está precisando? Você quer uma ajuda? Vamos levantar, vamos fazer determinadas coisas. Até tem uma história que eu vi esses dias no Face. Tinha um menino, um senhor, o menininho devia ter seus 8 anos, isso foi real, e ele estava na saída de uma padaria pedindo, dá um dinheirinho para me comprar um pão, meus filhos estão passando fome e tal. E as pessoas falavam, agora não tem, nem dá. Muitas vezes até mal educado, não olhavam, fingiam que não ouviam o que aquele senhor estava pedindo, e ele estava ali, coitado, ele estava se humilhando. Ele não era franqueiro, ele perdeu o emprego, ele tinha a mulher mais 2 filhos, e estava ali pedindo para poder tomar o café da manhã que seja. E as pessoas ignoravam, fingiam, desviavam para não ter que falar não. E aí, de repente, chegou um senhor, como é que tá? Não, eu estou pedindo dinheirinho, que eu estou morrendo de fome, a família. Aí você tá, estou eu, meu filho, eu tenho mais minha mulher que está grávida e mais 2 crianças, nós estamos ali na praça, nós moramos na praça. Tá bom. O que esse senhor fez? Falou, então vai comigo. Pegou as 3 crianças, a mulher, levou ela do lado da padaria, tinha um belo restaurante, entrou com eles todo mal vestido, não tem vergonha nenhuma, um restaurante chique, cheio de gente bem vestida, ele colocou a família inteirinha no restaurante. Fala, o que vocês querem comer? As crianças, pelo amor, foram no mundo, né? Porque já pensou, passando fome, sentar num restaurante chique, poder escolher aquilo, olha a ação que ele fez. Quem tem coragem de nós aqui, pegar alguém no andar e falar, não, hoje você vai almoçar comigo. Vamos sentar naquele, acho que talvez até nem eu. Vamos sentar naquele restaurante, nós vamos comer. Escolhe o que o senhor quer. Ou pegar uma família que estava com criança passando fome, nós vamos levar ele para um restaurante. Quem daqui teria coragem de fazer isso? Muitas vezes nós não teríamos. Mas eu vou entrar com essas pessoas no restaurante e vou ser mal olhado. Muita gente faz. Por quê? Porque nós ainda trazemos dentro de nós o orgulho ainda. Isso faz parte um pouco do orgulho que nós trazemos dentro de nós. E isso foi bonito, porque ele fez aquilo e foi muito bom. As crianças tiveram um dia maravilhoso. Tudo bem, pode ter sido um dia só, foi. Mas quantos de nós tem coragem de fazer isso? Nós sempre, às vezes, muitas vezes, a gente está numa calçada e vê aquela pessoa ali pedindo, a gente desvia, às vezes, da pessoa. Para não ter o constrangimento. Então, a caridade vai muito além do que dar R$ 10 na esquina. A caridade, muitas vezes, você está com o celular, ou antigamente telefone, hoje só celular praticamente, toca o telefone, agora o celular normalmente é pessoal, mas quando a gente tinha o telefone em casa era um para todo mundo. Não, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Às vezes a pessoa está ali, aquele cara é muito chato, ele vai e fala, pedir alguma coisa, de repente não, de repente ele não ia pedir, ia te falar alguma coisa que talvez você estivesse precisando ouvir. Ou ele estava precisando de desabafar, precisava de alguém para desabafar. Quantos de nós já não fizemos isso? Não, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Hoje é mais difícil porque o celular está aqui e a gente acaba atendendo e aí fica até meio sem graça.
Mas quando não tinha o celular, que era o telefone normal em casa, quantos de nós já não falou, fala que eu não tô, fala que eu não tô hoje não. Ou às vezes bate alguém na porta da casa e a gente olha pela vitrine assim e fala, não vou atender não. Olha, não sei nem quem é. A gente nem abre, de repente é uma coisa boa. Alguém que veio falar alguma notícia boa para nós. Isso é uma caridade. Você atendeu o telefone, viu que a pessoa está precisando. Mas muitas vezes a gente, na correria, no dia a dia, nessa vida materialista que nós estamos vivendo, nós pensamos muito mais no material do que no espiritual, nós deixamos passar muitas oportunidades lá. Quanto de nós já viu uma pessoa com deficiência visual atravessando uma rua, foi lá e ajudou essa pessoa a atravessar a rua? Uma vez eu vi uma cena muito bonita na rua, ele estava do meu lado, foi atravessar, o cara parou o carro, ele desceu, e era um pare realmente, o sinal estava até vermelho. Mas ele desceu do carro, pegou o senhor, que estava com a bengalinha, e ajudou ele a atravessar a rua. Mesmo que o sinal abriu depois, alguns buzinaram, mas ele fez isso. Olha que não quis aparecer para ninguém. Ele só viu aquela pessoa que tinha uma dificuldade séria, ou mesmo idoso. Quantos de nós, às vezes, estamos numa fila de um caixa de um supermercado ou de um banco, e aí tem um idosinho lá atrás de nós, que às vezes não pegou a fila especial, a gente fala, não, pode passar na frente, pode passar na frente. E fazer isso de coração, não para mostrar para os outros que você é bonzinho, olha, eu sou bonzinho, tá vendo? Estou deixando de passar. Não, a gente fazer isso de coração. Isso é uma caridade. Outra caridade que é muito bem vista por Jesus é o perdão aos nossos inimigos. Isso é uma caridade, quando você consegue perdoar de verdade aquela pessoa que talvez não tenha feito algo legal para nós, nós conseguimos perdoá-lo de coração. Isso é uma caridade. Nós estamos ajudando essa pessoa, perdoando ela. E muitas vezes ela está sofrendo pela falta do seu perdão e a gente às vezes, um perdão, um simples perdão, é o suficiente para essa pessoa mudar a vida dela. E visitar um paciente, um doente no hospital, eu lembro quando eu fiquei um tempo internado, eu fiquei quase 2 meses internado com o problema de saúde que eu tive, e é uma pessoa lá, mas era da igreja até. Foi muita gente espírita do nosso meio lá, conversar comigo, me capace, me dar força, sim. Mas tinha uma moça lá que ela ia toda semana, era da igreja católica. E elas entravam, posso entrar? Posso fazer uma oração por você? Pode. Ele fazia uma oração, você via que aquilo era sincero dela. Aquilo me ajudou muito. Claro que o lado espiritual me ajudou demais também. Mas aquela oração me tocou muito também. Porque eu vi que ela fazia aquilo, não por aparecer, mas ela fazia aquilo para me ajudar, para tentar me levantar daquela situação que eu estava. A gente vê, às vezes eu vejo muitas vezes no asilo, e também tem universidade, aquela turma do bem, que se veste de palhaço, que vão lá, fazem festa. Eles muitas vezes se dedicam àquilo por amor. É o amor que faz eles tocarem aquilo. Aquilo é uma caridade verdadeira. Eles estão dedicando um dia, uma tarde, de domingo, às vezes, muitas vezes, para ir lá fazer o bem para aquelas pessoas. E fazem aquilo que você vê que fazem felizes que estão fazendo. Não estão fazendo aquilo por obrigação. Não estão fazendo aquilo para aparecer na mídia. E a gente vê muito isso hoje, a mídia, as pessoas querem aparecer. Sabe? A filma, vamos doar ali, vamos lá, ó, vai doar lanche, comida para uma família que está ali na rua, filma aí depois no dia seguinte, põe nas redes sociais, olha lá. Cara, isso aí que acontece, você está aparecendo, mostrando que você é bom, ajudando, e ao mesmo tempo você está humilhando aquela pessoa. Sabe? Se você expor aquela... E muitas vezes a pessoa deixa dessa exposta porque ela não quer nem saber, ela quer comer, ela está com fome. Mas a pessoa expõe aquilo nas redes sociais, isso é uma humilhação muitas vezes para aquela pessoa. Porque é difícil a pessoa doar alguma coisa, mas querer alguma coisa em troca de você. Mas a gente acaba até aceitando, porque nós estamos numa situação tão ruim, quem está precisando, que aceita aquela doação, aceita aparecer em qualquer canal de televisão, porque eles querem a doação. Mas isso pode ser muito uma humilhação para aquela pessoa. Eu vi agora aqui em Araraquara, saiu uma reportagem de uma mulher, não vou ter 58, 60 anos, você olha a fisionomia dela, ela é uma senhora bem envelhecida. Olhando assim, parecia que tinha mais de 70 anos. E aí mostrou essa mulher numa casinha aqui no Araraquara, uma casinha muito simples, pobrezinha de tudo. Ela está cega das duas vistas, mas cega com chance de voltar a enxergar, porque ela foi catarata, que deixou ela totalmente cega. E você vê ela falando, ela fala totalmente errado, não tem instrução nenhuma, coitada. Os filhos que já não moram mais com ela, que também não tem muita condição,
vão lá, colocam a comida dela num tipo de uma lixeira grande lá, que é onde ela consegue devagarzinho levantar da cama, sentir a comida para poder comer. Depois todo mundo tinha geladeira, não tinha nada. E ela estava brigando, né, para tentar uma cirurgia e tal. E aí, coincidentemente, caiu numa reportagem e viram isso. E ela conseguiu, até dia 9 agora ela vai fazer a cirurgia. Ela vai voltar a enxergar, segundo o médico falou, 100% de chance ela vai voltar a enxergar das duas vistas, porque o problema dela não é uma coisa definitiva, é uma simples catarata que vai resolver uma lente. E aí teve algum empresário aqui na cidade, ele pediu para que não divulgasse o nome dele, nada. Ele mobiliou a casa dela inteirinha, ele reformou a casa dela, estava reformando, ele comprou cama para ela, comprou fogão, comprou micro-ondas, comprou geladeira, comprou, deu não sei quanto cesta básicas para ela se manter por um bom tempo e vai dar um dinheirinho para ela para se pagar água, luz, tudo da casa dela por um tempo e não quis se aparecer. Por quê? Porque aquela situação tocou ele. E ele não quis pôr o nome dele. Falou, não me coloca o nome meu nas redes sociais. A pessoa falou, não vou colar, eu sei quem é, mas eu não posso falar. E ele ajudou essa pessoa, porque agora que ela voltar a enxergar, ela vai poder voltar a cozinhar, vai enxergar. Olha que bonito esse papel dele. Sem querer aparecer. Então, gente, vamos parar um pouquinho, a gente pensar, raciocinar o quanto de nós podemos doar para o próximo. Mas doar de amor. Mesmo que seja pouquinho, mas que seja com amor. Que seja verdadeiro. Chico Xavier, Divaldo também, claro, mas Chico Xavier a gente foi um pouco mais além. Quanta caridade Chico fez e nunca quis nada em troca. Ele se tornou famoso, sim, mas não por culpa dele. Porque a própria mídia fez ele ser famoso, porque o bem que ele fazia. Mas ele nunca quis nada. Eu lembro de uma pessoa, que uma história dele, que ele ajudou a curar a filha. O cara quis dar uma fazenda para ele, quis dar um carro zero para ele. Ele até pegou o carro, lembra? Diz que ele vendeu e ajudou nas instituições de caridade. Por quê? Porque ele queria realmente, ele fazia aquilo com amor. E foi uma pessoa que, mesmo fazendo todo o bem que ele fez, é uma pessoa que sofreu. Foi internada várias vezes, teve glaucoma, perdeu a visão, teve várias hérnias, porque quando era novo foi furado pela madrasta, teve problema pulmonar, respiratório, com tudo bem que ele fazia. Você fala, nossa, mas por quê? E porque ele não podia, ele podia chegar para a espiritualidade e falar, pelo amor de Deus, olha como eu tenho ajudado as pessoas. Por que me dando por essas coisas? O Divaldo mesmo agora teve um câncer, há pouco tempo operou de uma hérnia, com tudo bem. Olha quantas pessoas o Divaldo ajudou sem querer aparecer. Apareceu porque ele é um cara famoso, mas não fazia com esse intuito. E mesmo assim ele passou pelas dificuldades. Ele nunca pediu nada em troca. Olha, eu ajudo, mas não me dá doença, não me dá problema financeiro, não. Eles fizeram porque fizeram aquilo com amor. E com certeza ele está sendo muito, tanto ele como o Chico, no plano espiritual, estão sendo muito recompensados por todo esse bem que ele fez. Então vamos a gente pensar um pouquinho mais nisso, se doar um pouquinho, começando dentro da nossa casa, como eu disse um pouquinho atrás, né, porque é onde começa a nossa caridade, se doar, mas se doar assim, fazer aquilo com prazer, com amor. Acho que é gostoso quando você ajuda uma pessoa, você vê que ela ficou feliz, independente de ela falar obrigado ou não. Às vezes você dá uma coisa, principalmente criança, você vê ela feliz, você deu um brinquedo para ela, ela ficou tão feliz, né? Você deu um abraço, às vezes está precisando de conversar, ali você conversou um pouquinho, ela saiu dali tão feliz, isso é tão bom, faz tão bem para nós. Isso faz mais bem, às vezes, para nós do que para eles. Aquela satisfação de ajudar sem segundas intenções. Então, esse capítulo que fala sobre o que a mão direita dá à mão esquerda não pode ver, vamos pensar um pouquinho nisso. Não digo nem por causa de aparecer, mas vamos tentar se doar mais com amor, ajudar realmente as pessoas com amor, com carinho. Você pode ter certeza que a recompensa vai chegar. Um dia chega, pode ter certeza disso. E se a gente avaliar, muita recompensa nós já tivemos aqui por ajudar as pessoas, por fazer o bem. Pode ter certeza. Se a gente parar para avaliar, é que a gente só pensa nas coisas não muito boas que acontecem na nossa vida, né? A gente deixa as coisas boas meio de lado e pensa, mas aconteceu isso. Mas olha quanta coisa boa também aconteceu na nossa vida, principalmente quando a gente começa a trabalhar em prol próximo. Então agora, meus irmãos, eu peço que a gente possa ir fechando nossos olhos e possamos nesse momento tranquilizar nosso pensamento, desacelerar nosso coração, vamos ficando mais tranquilo, mais calmo, vamos assim nos deixando envolver pelo nosso mentor espiritual, que é nosso amigo e companheiro,
está sempre do nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, nos difíceis, nos de alegria, de tristeza, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando sempre. Vamos agora, imaginando a imagem do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Nossa Senhora de Nazaré, que eles possam estar entrando em nosso lar, levando paz, amor, harmonia, que possamos, através do nosso pensamento também, levar essa paz, essa harmonia, essa bênção de Jesus e Nossa Senhora para algum parente nosso, algum amigo que está passando por momentos difíceis, com algumas dificuldades. Pensamos que essas energias também possam chegar até os hospitais, até os asilos, até os orfanatos, até as cadeias, pelos moradores de ruas, principalmente nessa época agora, desse frio, que judia tanto dessas pessoas na rua. Muitas vezes a gente dentro da nossa casa, com tudo que nós temos, cobertor, tudo fechadinho, nós sentimos muito frio. Imagina essas pessoas, muitos idosos, muitas crianças que estão aí abandonadas, passando esse frio terrível. Isso judia muito dessas pessoas. Que essas bênçãos possam chegar até eles e pelo menos o calor humano chegue até eles para que eles possam se sentir um pouco aquecidos, um pouco mais tranquilos. E assim, que já estamos mais calmos, mais tranquilos, vamos levando a nossa oração ao nosso Pai, a oração que Jesus nos ensinou, que essa oração chegando em paz seja revertida em bênção para todo o local onde eu estou agora. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, nossas falhas, nossos erros, nossas ofensas, assim como nós iremos, na medida do possível, aprendendo a perdoar todos aqueles que nos ofendem. Pai, não me deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, e que assim seja. Capaz do Mestre Jesus possa nos envolver, agora e sempre, e acompanhe durante toda a semana o nosso lar. Obrigado.